Então você se empolgou com o desenho X-Men 97 e quer começar a ler as histórias originais, as histórias em quadrinhos dos X-Men? Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Bem-vindo, viajante! Eu sou Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas gostaria de começar a se aventurar nesse caminho, então o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte os seus cintos e bem-vindo ao vídeo de hoje. O desenho animado X-Men 97 reavivou a marca X-Men. Muita gente ficou empolgada, um sucesso de crítica e de público. E também estamos vivendo a onda da antecipação pelo filme Deadpool e Wolverine, que vai trazer de volta o autor Hugh Jackman no papel de Wolverine. Então muita gente está empolgada. E muita gente ficou querendo conhecer mais os X-Men, querendo conhecer, ler mesmo as histórias em quadrinhos do grupo. Surge então a pergunta, por onde começar? Será que eu vou achar muito difícil ler os X-Men? Será que eu não vou ficar perdido? Qual é o melhor jeito de começar a ler X-Men? Por isso que eu falei que eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é, sim, você vai ficar confuso. Por qualquer ponto que você começar, qualquer que seja o ponto de entrada para ler X-Men, você vai ficar confuso. Por quê? Porque X-Men é uma grande novela. É uma história que vai se desenrolando e personagens vão aparecendo e acontecimentos de uma época se refletem em outra e fazem referência aqui e ali e qualquer um se sente perdido. A boa notícia é que todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo que começa a ler X-Men, eu, por exemplo, quando comecei há quase 40 anos atrás, lendo a revista Super Aventuras Marvel, também fiquei perdido. Todo leitor experimenta isso. E é algo normal e você vai superar. Você vai começar a ler, você vai ficar com dúvidas, aí você vai ler mais um pouco, algumas dúvidas são sanadas e aí você vai juntando as peças do quebra-cabeça, tá? Então qualquer ponto, a dica básica, se eu tivesse uma única dica para alguém que quer começar a ler X-Men, eu diria, comece em qualquer lugar e depois você se vira. Mas existem pontos de entrada melhores e piores. Existem pontos de entrada mais suaves para você começar nesse mundo e outros mais turbulentos, mais difíceis. A minha missão nesse vídeo é te indicar algum desses pontos mais tranquilos, mais suaves, levando em conta dois critérios. O critério da facilidade, de você não ter que ter muita bagagem ou de você não ficar excessivamente perdido ao ler o gibi. E o outro critério é a questão de qualidade. Não adianta eu indicar para você um gibi fácil de entender que seja ruim e que você vai perder o interesse de continuar lendo, tá bom? Dito isso, eu quero começar falando sobre duas não dicas, duas contraindicações. Dois lugares onde você não deve começar de jeito nenhum. O primeiro, vai chocar muita gente, é o começo. É começar pelo começo de X-Men número 1, lá de 1963, que foi publicado aqui na Panini, pela editora Panini, em 3 formatos. Esse aqui que eu tenho, que é a Biblioteca Histórica X-Men, também saiu na coleção clássica X-Men e também saiu na edição definitiva, Fabulosos X-Men, edição definitiva, volume 1. Mas, Marcelo, não seria óbvio começar pelo começo, começar pelo número 1? Os mangás não são assim? Você não começa lendo pelo número 1? Sim. E, de fato, se você começar aqui pelo número 1, você não vai ter dúvida nenhuma. Tá tudo aqui no começo, você vai conhecer os personagens e a história começa aqui. Mas eu não indico você começar por aqui por 2 motivos. Primeiro, a linguagem dos quadrinhos nos anos 60 é muito diferente da que estamos acostumados. Existe todo um ritmo diferente, uma linguagem diferente, muito texto, muita ingenuidade. Eram tempos diferentes e você vai ter um choque cultural começando a ler por aqui. Mas esse nem é o motivo principal.
O segundo motivo, o motivo principal para eu não recomendar você a ler por aqui, X-Men número 1, é porque as histórias são muito ruins, misericórdia, são muito mal feitas. Parece que o Stan Lee e o Jack Kirby, os criadores dos X-Men, gastaram toda a criatividade deles em outros projetos. O Stan Lee e o Jack Kirby no Quarteto Fantástico, o Stan Lee junto com o Steve Ditko no Homem-Aranha, que sim, são, mesmo sendo gibis antigos, você consegue ler e se divertir. São histórias agradáveis, simples, mas agradáveis. Mas aqui, meu amigo, não é agradável. Aqui é mal feito, é chato, é sem graça. E você vai desistir de ler X-Men se você vai começar por aqui, tá? Outra não dica, outro momento para você não começar é o início da famosa fase do autor Jonathan Hickman, que começou aqui no Brasil em X-Men número 1 de 2020, com as minisséries Dinastia X e Potências de 10. Por que eu não recomendo começar por aqui? Porque não é bom? Não, pelo contrário. É o contrário, é o oposto do que acontece aqui. Aqui nós temos uma história muito simples, sem dificuldade nenhuma de entender, mas muito ruim. Aqui nós temos uma história excelente, uma história muito com a qualidade ótima, muito elogiada, porém é muito difícil de entender se você nunca leu nada dos X-Men. O Jonathan Hickman ele faz uma proposta aqui, os X-Men estão morando agora numa ilha, a ilha de Krakoa, uma ilha viva, uma ilha mutante, e eles se tornam então uma potência mundial, se tornam uma nação. E ele vai trabalhar conceitos de ficção científica, de política, conceitos filosóficos, e vai mexer em toda a história dos X-Men, toda a cronologia. Então, se você não tem um conhecimento mínimo, você vai ficar muito perdido. Não porque a história seja ruim, mas pela complexidade da narrativa, eu não recomendo ir por aqui. Por onde começar então, Marcelo? Já vou te responder, mas antes, por favor, deixa aí o seu clique, deixa o seu like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, né? Você assim ajuda o nosso canal a continuar crescendo e a continuar multiplicando a informação e o hábito da leitura aqui para todo mundo, ok? Posso contar com você? Então tá bom. Vamos direto então ao ponto. Por onde eu recomendo começar X-Men? A minha primeira dica, vou dar algumas dicas, e uma delas não é surpresa para ninguém. É X-Men, a saga da Fênix Negra. Ela figura em todas as listas dos maiores clássicos da equipe, em todas as listas dos maiores quadrinhos de super-heróis de todos os tempos e, na minha opinião, com razão. Você vai entender tudo quando começar a ler aqui? Não, como eu falei, alguma coisa você não vai pegar, mas a própria história, o próprio autor, Chris Claremont e o John Byrne, vão pegando você pela mão e vão te ajudando. Por que essa é a história tão fundamental? Você encontra essa versão, já saiu em várias encadernações diferentes aqui no Brasil. Esta aqui saiu num formato maior, mas você vai encontrá-la, por exemplo, na edição histórica, não, na edição definitiva dos X-Men, você não encontra mais, está esgotada. Mas você encontra essa história na série Marvel Vintage, né? X-Men, a saga da Fênix Negra Marvel Vintage, tá? Por que esse é um bom começo para você ler X-Men? Porque você vai ter aqui o melhor dos X-Men. Você vai ter aqui o melhor dos roteiros do Chris Claremont e do John Byrne, o melhor dos desenhos do John Byrne e uma fase aclamada com muito drama, com muita novela. Os X-Men são uma grande novela. E aqui você tem esse grande drama do que acontece quando um dos nossos se torna maligno. O que acontece quando alguém que amamos vai pelo caminho do mal. E aí tem todo esse drama, toda essa narrativa que até hoje impacta as histórias, as aventuras dos X-Men. Então, eu recomendo começar por aqui. O Chris Claremont e John Byrne estavam fazendo um trabalho afiadíssimo. Toda a fase deles é excelente. Até hoje, quando eu leio essa história, eu me empolgo, tá? Então, eu dou essa dica para você.
Seguindo essa dica, eu quero propor para você, logo depois de ler a saga da Fênix Negra, você ler um encadernado chamado A Ascensão da Fênix. Eu não tenho esse encadernado comigo, mas eu tenho essa história aqui no ônibus do Quarteto Fantástico, e é essa capa aqui, né? A Ascensão da Fênix, que saiu na linha Marvel Essenciais. É uma aventura que é uma continuação da saga da Fênix Negra, é uma explicação do que aconteceu na saga da Fênix Negra, e tem um lado negativo. Ela tira muito do impacto emocional da primeira história. Tira, isso é evidente. Por outro lado, se você não ler essa segunda parte, você vai ficar muito confuso sobre outras histórias dos X-Men que você ler. Então, é um complemento necessário para o entendimento das histórias, para você saber, mas aconteceu isso aqui, por que que tem isso aqui? Então, você vai precisar ler esse complemento para você ficar, assim, mais inteirado dos X-Men de forma geral, ok? Um outro ponto de entrada, se você talvez não goste dessas histórias muito antigas, estamos falando aqui dos anos 80. Se você quer uma abordagem um pouco mais recente, lá pelos anos 2000, então eu recomendo para você... cadê? Opa, tá aqui desse lado. Eu recomendo para você esta coleção aqui. Os Novos X-Men, de Grant Morrison. Essa minha edição aqui é da editora Salvat, mas a editora Panini publicou uma série de encadernados em capa dura de 7 volumes. Os Novos X-Men de Grant Morrison, e é uma obra mais recente, com uma linguagem mais contemporânea, e o Grant Morrison, que é um grande escritor, que é um grande gênio dos quadrinhos, ele vai fazer uma revolução aqui nos X-Men. Ele vai apresentar, é como se fosse um novo começo, um novo conceito. Então você vai chegar e vai conhecer tudo novo de novo, porque ele pega o conceito dos X-Men e vira tudo de cabeça para baixo. Aqui os X-Men não são mais um grupo de super-heróis. Eles são um movimento cultural e político. Eles são a nova espécie que vai se tornar dominante. E aqui há uma história que aparece no desenho dos X-Men 97, a história do que acontece em Genosha, daí o título do primeiro volume é De Extinção, é uma história bem dramática, uma história bem impactante, e os desenhos do Frank White, eles são muito bons, mas o Frank White ele não desenha tudo, né? Tem um tal de Igor Corday que desenha, que é horrível, então já vá se preparando, nem todos os desenhos são muito bons, mas são muitos conceitos, muita viagem. O Grant Morrison viaja muito nas ideias, então é muito diferente, muito, talvez um pouco inusitado para você, mas eu quero dizer que vale a pena você ler até o final, porque é uma experiência de leitura bastante única, tá certo? E aí depois que você lê Os Novos X-Men do Grant Morrison, eu recomendo você pegar e ler isso aqui, Os Surpreendentes X-Men, de Joss Whedon e John Cassaday. Aqui é a continuação direta, acabou o Novos X-Men de Morrison, entrou Surpreendentes X-Men. E você aqui é uma outra pegada. Aqui já são os X-Men novamente com o estilo de super-heróis, salvando o mundo. Os desenhos são maravilhosos de John Cassaday e a escrita de Joss Whedon também é muito boa. Ela empolga, emociona, é uma aventura realmente você fica sentado na ponta da cadeira. A Kitty Pryde, né, é a personagem que tem maior destaque aqui. Ela não aparece no desenho X-Men 97, nem nos filmes ela aparece muito, ela só aparece um pouco no desenho X-Men Evolution, mas aqui ela tem destaque e você vai ficar realmente surpreendido com essa história aqui. Infelizmente só está disponível o primeiro volume, porque o segundo volume está difícil de achar, mas compra o primeiro, se quiser, e depois talvez apareça aí em algum lugar, você dá sorte de encontrar também o 2, tá? Aí
você depois que você entrar por um desses caminhos, né, ou pelos X-Men, a Saga da Fênix Negra e a Ascensão da Fênix, ou pelos novos X-Men e os surpreendentes X-Men, você já está preparado para alçar outros voos. E aí você fica à vontade para ver algumas sagas soltas dos X-Men, né? Você pode ter, por exemplo, o Massacre dos Mutantes, né? Lá dos anos 80. Você tem a Dinastia M, lá dos anos 2000. Você tem a Era do Apocalipse, dos anos 90. Você tem a saga dos X-Men, que está sendo publicada mês a mês e que vai seguindo a sequência lá dos anos 80. São dicas que você pode seguir depois que você já tomou posse, já entendeu um pouco da essência do grupo. E eu quero deixar para você uma última dica, que é uma dica por sua conta e risco, porque é uma dica que eu mesmo não testei. É uma dica arriscada, que é começar pelas histórias que vão sair agora dos X-Men, que é o final da fase Krakoa. Lembra que eu falei do começo da fase Krakoa do Jonathan Hickman, que era muito complexa? Essa fase está chegando ao fim. E ela vai chegar ao fim de uma maneira bem forte, bem trágica. O título dessas histórias é A Queda de X. E eu não sei o que vem por aí, não sei o que vai acontecer. Então, eu vou mergulhar, eu vou ler essas histórias sem ter muito conhecimento do restante do que veio antes, e eu vou me surpreender. E, de repente, se você quiser, também pode ser um caminho, meio que um tratamento de choque, né? E você iniciar por aí. Começa no X-Men número 71, né? Se você quiser começar essa fase. Ok? Então, o que você achou do nosso vídeo? Por onde você vai começar? Né? Você que já lê X-Men, que dica que você dá para os seus colegas por onde começar? Deixa aí nos nossos comentários, vai enriquecer bastante, ok? E lembre-se, boas leituras te fazem viajar. Até mais!